Bom, gente, nossa primeira aula, né? É a aula básica aí do que vai ser feito. Já passamos dessa apresentação, né? Por enquanto a gente não vai mexer em código nenhum, tá? Só pra vocês já perderem essa ansiedade aí de tipo, é agora que eu vou começar a codar? Não, não é agora, tá? Porque primeiro de tudo a gente tem que entender o que a gente faz, né? É... Vocês conseguem me dizer aí, vamos dizer, o que é um back-end? Vocês conseguem me conceituar o que é o back-end? Alguém consegue? Deixa aqui do ladinho pra eu ver quem tá falando. Pronto. Ninguém quer tentar arriscar? O que é o back-end? É a parte ali por trás do sistema. Isso, por detrás do sistema ou o sistema? É meio confuso, né? Então vamos começar. Bom, quando a gente vai acessar ali a aplicação, né? A gente geralmente acessa um site, né? Tem aqui o sitezinho, tem aqui a barra de navegação, URL, né? E aqui temos o área, né? De colocar o e-mail, senha e a fotinha do usuário, né? Então, o que que a gente vê? O que a gente vê ali, né? É o que a gente chama de front-end. É a parte frontal, né? Vem a linha de frente, né? Quando a gente fala de linha de frente, a gente fala de interface, o que pode ser visto, né? Quando a gente usa essa aplicação, a gente insere aqui dentro o e-mail e a senha, né? E a gente aperta entrar, né? Entrar aqui, enter. Esses dados não são, que foram inseridos aqui não são utilizados na frente. Por detrás existe o back-end, né? O que é que chega aqui no back-end? Né? O back-end é toda lógica, né, de programação. Lógica de programação, eu poderia dizer também regras de negócios, né? Lógica de programação e regras de negócio. Por quê? A parte frontal, ela não. A parte de que tu insere os dados, ela não retém esses dados. Ela não trabalha esses dados. Ela literalmente encaminha para quem que vai fazer isso. E esse é o back-end, né? Back-end. PKE. Tá? Aqui fica processamento de dados, né? Regras de negócios, que também tem aqui, né? Regras de negócio. Lógica computacional, tá? Aqui, deixa eu botar aqui a mãozinha, tá? Certo. Né? Então, tudo isso é feito pelo back-end, tá? Então, a gente tem o front, que é o que a gente vê, tá? Que, primeiro, o front, ela não tem... Ela tem HTML, tá? E CSS. O que é o HTML? Muita gente fala, eu programo HTML. Quem fala que programa HTML, primeiro que ele está errado, que HTML não é uma linguagem de programação. Ela não mexe com nada de lógica. Ela não consegue comparar coisas. Ela não consegue processar coisas. Ela literalmente serve para marcar. Ela diz, aqui é o botão tal, aqui é o parágrafo tal. Literalmente, é, HTML significa Hypertext Market Language. É, hipertexto de linguagem de marcação. Marcação. Isso, Isso. exatamente. Então, É, gente. Pode falar. inclusive, ele é parecido com o Markdown, né? O Markdown É. a gente também usa para fazer isso, porque também é uma linguagem de marcação de texto. Não Então, só isso. quando o front, né? Vamos dizer, falar antigamente, não fazia processamento nenhum. Era mandado para era jogado em algum lugar que fazia esses processamentos. Esses processamentos era o back-end. Entrando aqui, quando aqui começou a ter lógica de computacional? JavaScript. Por que JavaScript? Porque JavaScript já consegue fazer comparações. Ele já consegue distinguir, ele já consegue
modificar ali algum dado, já consegue fazer operações lógicas, né? Operações lógicas. Aqui é a linguagem de programação. Aqui é a linguagem de marcação e de estilização. Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida? Vocês Não, têm não nenhuma? sei. Beleza. Gente, a gente já conseguiu aqui rapidamente diferenciar uma coisa que provavelmente todos vocês sabem qual é a diferença entre o front e o back. Mas provavelmente vocês. Esse conceito aqui, gente, já tá depreciado, tá? Ele não é mais atual. Hoje o front existe lógica dentro do front. Mas claro, não é usado HTML para fazer essas lógicas. Não, é usado JavaScript, tá? Então, hoje, o front, que antigamente era só para mostrar marcações, textos com estilização, que era o CSS, hoje ele tem lógica embutida, tá? Mas não é uma lógica completa, porque o front, ele não armazena dados, tá? Ele pode tratar, hoje, atualmente, ele pode tratar dados de maneira, vamos dizer assim, pode ter, nem vou dizer tratar dados, ele pode fazer regras de negócio, que é tipo, garantir que as coisas vão estar da maneira que devem estar, né? E podem também fazer validações, tá? Pode falar, Lucas. Pode falar, Lucas. A questão, tipo assim, a questão do armazenamento cookie é front ou é back? Boa pergunta. Front é back? O armazenamento cookie é do navegador, tá? Quem faz a escrita é o front. É o front. Quem utiliza desse recurso é o front. Quem faz a escrita? Pelo quê? Tu pode usar bibliotecas, tu pode usar JavaScript para fazer isso, né? Que tem bibliotecas em JavaScript que utilizam esse recurso. Mas não é um recurso nativo que tu vai estar lá armazenando no front. Não. O front não armazena nada. Ele está armazenando no navegador, tá? Que é uma extensão do front, mas o front em si é o que tu tá olhando. Pode falar aí, Guilherme. Pois é, tipo, só para complementar essa questão, é que, tipo, o front, ele tem sim as suas formas de armazenar, só que essas informações, elas são Temporárias, vistas, né? elas são temporárias, elas são geralmente armazenadas no computador de quem está acessando. Porque é como se o browser, né, ele fosse o cara que está executando esse código, né, tá executando esse HTML, esse JavaScript. E isso é como se fosse um servidor, o navegador. Só que, tipo, as informações que são guardadas nele são informações temporárias, né? E, tipo, não tem como a gente guardar coisas importantes de dados de outras pessoas, por exemplo, no navegador de cada pessoa, entendeu? Exato. Seria uma falha de Isso. segurança imensa, né? Isso. É isso. Enfim. Como é que com o tempo, como era feito os aplicativos antigamente? Existia lá uma aplicação, né, que tu olhava, né? Aqui o front, as entradinhas, né? As entradinhas e o botão aqui de entrar. Vou imaginar que esse é o botão de entrar. Dentro, como é que funcionava? Bom, existia uma máquina que rodava aqui dentro um único código. Ou seja, JavaScript, HTML, era tudo dentro da mesma instância. E aí, vamos dizer assim, tinha que armazenar dados. Claro, tu não vai armazenar dados no computador do usuário, porque o front usa armazenamentos locais. Ou seja, usa armazenamento baseado no usuário, na máquina do usuário. Tu tem que guardar dados sensíveis fora da máquina do usuário, uma máquina que ele não tem acesso, né? Então, essa máquina rodava um único código e ela fazia um único executável. Dentro desse executável, tinha os processos de interface de usuário, ou seja, como é que essa interface é a maneira que o usuário tem de mandar os dados para eles serem tratados. Então, essa interface aqui geralmente é feita
interfaces de integração do front com o back, né? Mas rodava tudo no mesmo código, era tudo renderizado aqui, né? Então, essa interface era entrelaçada ao back-end, tudo junto, tudo dentro da mesma máquina, BKE, né? Back-end, tudo era entrelaçado, junto com executando o banco de dados, que era tudo a mesma coisa. Back-end e banco de dados eram tudo fazendo um processo tudo junto, tá? Ou seja, esse único executável tratava de todas essas cargas de trabalho. Ele primeiro tinha que, aqui dentro é o servidor, ele tinha que renderizar o front, né? Vou botar RF, renderizar o front. Além disso, enviar o HTML, né? Enviar o front. Ele primeiro envia, vamos dizer assim, né? Pode ser feito de várias maneiras, mas vamos botar. Ele tem que armazenar o front, a escrita do front, né? Armazenar o front. Ele tem que executar o front, né? Enviar o front também, né? Armazenar o front, ele tem que enviar o front. Além de enviar o front, ele tinha que fazer os processos de lógica, tá? Ele tinha que fazer armazenamento, tudo junto, armazenamento. Então aqui ele tinha armazenamento, ele tinha que armazenar o front, enviar o front, processos lógicos, ele tinha que fazer armazenamento de dados, né? Processamento de dados, né? Validações. Vocês percebem aqui qual é o problema disso aqui? Vocês conseguem me apontar um problema de isso aqui tudo tá executando num único código, num único servidor? Isso era como era feito as coisas antigamente, que provavelmente a maior parte das pessoas conhece as aplicações dessa maneira. Vocês conseguem me dizer qual é o problema disso aqui? É que para manutenção fica um pouco complicado ali. Isso é uma das. Boa. Alguém quer arriscar também? Ninguém? Então tá. Vou apontar os problemas. Primeiro, se tu tem um único código com diferentes tipos de ferramentas, tudo rodando no mesmo executável, então o teu código vai ter ali em torno de o quê? Em torno de 50 mil linhas? Isso ainda é pouco? Um único código, para tu auditar. 50 mil linhas. 50k de linhas. KL. Isso tudo, tu tem a parte do front, a parte do back-end, a parte do banco de dados. Banco de dados DB, né, que é em inglês que eu uso mais, né? Então, tu tem o front, o back, tudo junto, com o banco de dados, isso tudo num arquivo só executado. Num código só. Num projeto só. Já imaginou se dá um problema no front? Imagina tu auditar essas 50 mil linhas aqui pra tu achar o problema. Já imaginou o quanto difícil isso aqui seria? Vocês conseguem imaginar vocês acharem uma única linha? Eu tô falando pra vocês, às vezes tem erro de tipo assim, uma única palavra tá errada lá. No meio de 50 mil linhas. Em um único arquivo. É o famoso ponto e vírgula. Um famoso ponto e vírgula. Porque, por exemplo, tem como tu fazer programação, tem como se fazer o back-end dentro do HTML, com JavaScript. Então, antigamente era muito, muito simples. Às vezes tu integrava partes dos scripts junto com o que deveria ser feito. Então, imagina, pô. Um ponto e vírgula lá, um fechamento de linha do JavaScript tá errado no meio de um monte de código. É horrível. Só de imaginar já me dá dor de barriga, né? Além disso, gente, hoje pisa muito na palavra recurso computacional. Esse computador aqui, ele tem um limite. Esse computador aqui, vamos dizer que ele tem uma CPU, ele é um core e tem 500, vamos dizer, 500 de RAM, que é muito comum tu encontrar isso, menos de 1 GB de RAM. Já imaginou? Vocês sabem que os processos dos computadores são tudo usado na memória RAM, né? Então, se tu executa um envio de front, vai ter um serviço que vai usar para enviar o front, vai executar RAM. Se tu tem que
executar a parte lógica, se tu tem que fazer, vamos dizer, validações, vai ter um processinho que vai usar RAM, e vai usar CPU. E aqui tá vindo back-end, front-end, banco de dados, tudo vindo num computador só. O quanto isso aqui lento ficaria? Gente, se uma aplicação é feita dentro de um servidor só, dentro de um único executável, de um único arquivo, tu vai precisar de um mega computador para aguentar o quanto a aplicação vai evoluindo. Porque ele vai ter que fazer processos de front-end, processo de back-end, processo de banco de dados, armazenamento, deleção, parte lógicas, regra de negócio, tudo junto. Interface do usuário, tudo junto. Isso tudo, um computador. Dá-lhe computador, viu? Então tem que ser muito rico para isso acontecer. Se o teu programa evoluir, meu irmão, ou tu compra ou aluga o computador da NASA, né? Ou, sei lá, o que tu vai fazer. Certo? Então, o que eu tô mostrando para vocês aqui, né? Quando a gente tem uma aplicação montada, todas as vertentes, front-end e back-end entrelaçadas diretamente, ou seja, elas se comunicam dentro do mesmo computador, dentro do mesmo executável, né? Quando a gente tem isso aqui, ó, uma única máquina que tem front-end, que tem back-end, PKE, que tem banco de dados, né? Banco de dados. E aqui, por causa do front-end, vai ter regra de negócios, interface de usuário, que é como a interface do usuário, quando a gente fala de interface, é a maneira como o back-end e o front-end se comunicam. No caso aqui, eles são diretamente interligados. Então, a interface deles são diretamente ligados aqui dentro mesmo. Ou seja, o front-end precisa armazenar fazer uma comparação. Ele precisa fazer que 1 mais 1 é 2 e precisa armazenar esse resultado. Então, front-end, diretamente, quando o cara enviava o 2 mais 2, o que acontecia? O front-end fazia o gatilho para se comunicar com o back-end. Aqui tudo dentro do mesmo código. E aí enviava, ó, foi inserido 2 mais 2. Aí o back-end fazia 2 mais 2, o JavaScript fazia a soma. Porque o HTML ele não consegue fazer. Então ele manda, ele só consegue enviar as informações. Então ele enviava, né? Então aqui, o JavaScript, ele fazia, ó, olha front-end, 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 4. Só que o back-end, ele tinha uma interface lá dentro, tinha um código que ligava ele diretamente ao banco de dados. Ele já falava, ó, banco de dados, o resultado é 4, armazena aí, tá? Aí o banco de dados já armazenava. Aí o banco de dados fazia o processo, né? Fazia o processozinho de inserir, né? E retornava. Já tudo integrado diretamente. Back-end, armazenei. Aí o back-end, olha, resultado é 4. E o front-end dizia aqui, ó, 4. Isso aqui tudo dentro do mesmo código. O código de maneira local se comunicava de maneira local. Aqui, essas comunicações integradas já é a API, né? Elas se comunicam através de interfaces de Application Program Interface, né? Interface de programa... esqueci, pô, a tradução. Alguém me ajuda? Bernardo? Alguém? Oi. Interface de programação de aplicação. Essas interfaces é a maneira de como eles se comunicam, tá? Elas podem ser via requisições HTTPs, elas podem ser via WebSocket. Sempre tem um recurso de comunicação que é possível isso aqui se comunicar. Então, a API já existia nessa época, só que era tudo local, tá? Então, eles poderiam usar isso aqui tudo. Quando tu tá de maneira local, existem muitas maneiras de aplicações diferentes se comunicar dentro da mesma máquina, né? Uhum. O Eduardo até falou, o Bernardo falou de SOAP, né?
SOAP. Tem SOAP também. Só que SOAP é mais antigo, né? Hoje É. em dia é mais HTTP, Socket, GraphQL. GraphQL também. Isso aqui, o que permite elas se comunicarem entre si, fazer essas integrações, é a API. Ou seja, só por elas poderem falar dentro da mesma máquina com elas mesmas, ali localmente, já tem uma API. Ou seja, aqui carregava as interfaces do usuário, né? As interfaces das aplicações para elas se comunicarem para o objetivo do usuário, né? Dá para eles pensarem assim. Hoje em dia, a gente tem o bloquinho, que é o front-end. Não, ainda não fala do hoje em dia. Calma. Não, ainda Vocês. não? Não, ainda não. Então vocês entendem que o conceito de API já funcionava aqui dentro. Que era várias tecnologias diferentes se comunicando, só que aqui era executada dentro do mesmo código, de um código só, e as interfaces eram feitas diretamente. Ou seja, já tinha uma linha que ativava o banco de dados e já inseria lá. Aí voltava o resultado instantaneamente. Aí ele já passava para o back-end, a próxima linha já falava para o back-end que o resultado foi inserido, e a próxima linha, o back-end já puxava a linha do front, né, que modificava e mandava o resultado. Então, o JavaScript já mudava lá e botava o resultado. Então, essas coisas aconteciam. Essa API era usada de maneira local, né? Com diferentes meios de comunicação. WebSocket, SOAP, GraphQL, HTTP, enfim. Só que isso aqui custava... para projetos pequenos, para tamanhos PPs, beleza. Muito bom, de maneira... ele te custa... para projetos pequenos, isso aqui era muito bom. Ok, aprovado. Só que quando o teu projeto um projeto grande, isso aqui, cara, não é o recomendado. Por quê? Primeiro, recurso computacional, tu ia precisar de muito. Segundo, dificuldade de manutenção absurda. E terceiro é o acoplamento das tecnologias. Elas eram muito acopladas. Ou seja, um único executável fornecia front-end, back-end e banco de dados. Imagina se der um erro aqui. O executável vai travar. Vai o que chama de deadlock. Quando um executável trava, ele literalmente sai da operação. Imagina um programa rodando no computador. Quando ele dá erro, ele sai, o computador sai do programa. Exatamente. É um deadlock. Ele morreu. Ele vai dar exit. O computador vai dar exit. Ele não vai querer ficar no programa que está com erro. Então, se desse um probleminha no banco de dados, como estava rodando num executável só, num programa só, na hora que ele apresentasse erro, tudo iria cair. Por quê? O executável estava rodando front, o executável estava rodando back-end, o executável estava rodando banco de dados. Então, se uma parte lógica travasse, ia cair. Ninguém mais ia conseguir acessar essa aplicação aqui. Tá? Até então, vocês estão entendendo o conceito? Tá claro? Como é que é? No caso do acoplamento, uma das Acoplamento. consequências seria o deadlock, Sim, né? tá muito acoplado, pode ser que tua aplicação muito acoplada, uma parte dela entre em deadlock e derrubou todas as outras. Porque todas estão girando no mesmo programa. Então, uma linha deixa linhas que estão funcionando inutilizáveis. Porque o programa não sai do deadlock até tu resolver aquele problema. Ele fica indisponível. E se tu reiniciar ele e ele executar a mesma função que está com erro, vai travar tudo de novo. Já pensou nisso numa aplicação grande? Imagina tu clicar no carrinho da Amazon, travar tudo e a Amazon ficar disponível por 10 minutos. O quanto eles não iam pagar? O quanto eles não iam perder dinheiro? Então, para aplicações grandes, quando à medida que a gente foi evoluindo no mundo, houve a necessidade de aprimorar as tecnologias. Então, para as aplicações webs, na década de 2000, teve um pesquisador aí que montou, né, o que a gente conhece hoje. Peraí, deixa eu apagar tudinho. Se vocês estão tendo alguma dúvida, eu não sou o melhor de ensinar, mas eu estou tentando ser o mais claro possível aqui. Tá? Tá de boa também. Dentro desse parâmetro, quando tu fala de API,
Hum, O evento de comunicação entre o front, o back e o banco de uhum, dados uhum. seria isso, né? A API é o que permite a comunicação entre eles. Não quer dizer que ela não precisa ser um programa, ela só precisa. Ela não precisa ser independente. Ela, na época, ela nem era independente. A API, antigamente, era de maneira direta. Era uma linha que já puxava. Tu não mantinha ali, tu não mantinha um intermediário. Tu literalmente puxava ali o banco de dados para aquela parte do código, né? Utilizando algum Tô meio de entendendo. comunicação, WebSocket, requisição HTTP, enfim. Mas elas ainda rodavam Foi. tudo no mesmo código. Então, foi aí que criou, cara, um cara pensou assim, cara, eu entendo que a API é importante, a interface. Mas, opa, e se eu pegasse isso aqui, ó, o front, que a gente tinha acoplado, o front-end, o BKE, que é o back-end, e o BD, que eu chamo de BD, mas vamos chamar de DB, pelo amor de Deus, senão eu vou me confundir. O banco de dados tá rodando aqui, vamos fazer assim. Né? Beleza, teve um cara que pensou assim, e se eu fizer diferente? Tá tudo rodando aqui, num executável só. Né? Eu sei que elas usam APIs para se comunicar dentro do código. E se eu, rapaz, eu sei que existe eu sei que os sites, essa comunicação servidor e usuário, eles são através dos protocolos HTTPs. Quando tu vai acessar um site, o primeiro que tu tá fazendo é um protocolo chamado GET. Aí tu já tá dizendo que tu tá puxando alguma coisa. Tu quer puxar alguma coisa. Quando tu tá enviando alguma coisa pro site, tu tá fazendo post. E o que faz? Quando tu faz isso, tu tá mandando o que tu tá literalmente dizendo o que tu precisa fazer, né? Então ele pensou, e se eu pegasse esses HTTPs, esses protocolos HTTPs e fizesse eles se comunicar de maneira separadas? Se eu fizesse cada um ser um executável, olha só o que esse cara pensou. Eu vou botar cada um, isolar cada um. Cada um vai ser um executável. Cada um vai ser um executável. Ah, mas se eles estão em executáveis diferentes, então a comunicação ele em localhost é meio a comunicação direta falhou, né? Não tem mais comunicação direta, né? Ali. Ele falou assim: e se eu pegasse esses protocolos HTTPs, implementassem somente diretamente e padronizasse as APIs para funcionar com os protocolos? Como assim? Ele literalmente pensou isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, tá? Ele literalmente pensou isso aqui. Ele pegou e pensou: beleza, tem um front-end, tem um back-end e o banco de dados. Quando eles estão numa máquina só, eles usam APIs de maneiras diretas, né? Ligadas de maneiras diretas. E se ele tirar de um único executável, isso aqui não vai mais acontecer. Então o que ele pensou? Então vou fazer assim. Mas quando ele está no único executável, ele trava tudo. Então ele pensou, e se eu pegasse isso aqui e transformasse em um executável? Um executável. Beleza, calma. Um executável. Um exec. Um EX. E esse aqui em outro executável. Né? Eu achei que isso aqui era uma sujeira do meu negócio. Certo. Aqui foi um outro executável. Um executável. E esse aqui é transformado em outro executável. Eu sei que quando a gente faz requisições para um servidor, a gente se comunica através de HTTPs. Né? E se além de botar eles de executáveis diferentes,
eu colocasse eles em servidores diferentes, né? E isso aqui ser cada um servidor. Um servidor, um servidor, um servidor. Quando eles estão no servidor, eles têm a comunicação web. Quando eles fazem isso, eu posso literalmente preparar requisições como se eu estivesse fazendo para um site. Eu posso literalmente, front-end, eu quero puxar... E se ele pensa assim, se ele tivesse um servidor, então eu poderia, como se ele acessasse uma URL, né? E lá eu poderia, se eu quisesse que o back-end me mandasse alguma coisa, eu mandaria um GET de maneira mais simples, né? Então, através desse GET, o back-end já ia saber o que eu quero e iria me retornar como se eu estivesse acessando um site. E esses dados chegariam aqui e caso aqui esse executável entrasse em deadlock, isso aqui não ia parar de funcionar e nem isso aqui. Ao contrário, se isso aqui entrasse em deadlock, se eu entrasse, requisitasse um GET, se eu requisitasse informações através da URL, aí isso aqui iria disparar, eu iria preparar isso aqui para disparar o processo que vai me trazer as informações. E se ele entrasse em deadlock, isso aqui ainda ia continuar funcionando. Entrou em deadlock, beleza, mas isso aqui ainda continua funcionando. E se ele precisar gravar alguma coisa, existe lá na comunicação web, existe o post, né, cara? O post, eu posso enviar dados por protocolos de URL. Como se eu quisesse acessar um site, pudesse enviar informações, ou enviar informações, ou obter informações, ou meio que falar, tô precisando disso aqui. Tudo por comunicação HTTP. Então, o cara criou o API RESTful, né? Que é literalmente a API, são as aplicações desacopladas, que as interfaces funcionam totalmente de maneira entre requisições HTTPs, entre uma interface ou outra. Preferencialmente sempre HTTP, para elas se comunicarem. Tá? E aí saiu a API RESTful, né? Que é o que é mais conhecida hoje. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não? Se tem alguma dúvida? Não. Tá muito claro? Não, tudo certo. Então, ele percebeu que os HTTPs se comunicavam através de verbo, né? E existia tudo o que ele precisava. Existia o verbo delete, que era quando a rota falava que ele queria deletar alguma coisa, ou aconteceu alguma deleção. Existia o post, que era quando o usuário, ou quem estava querendo usar aquela rota, só enviava informações, ele não processava, porque o HTML nunca pôde fazer isso, né? Que era o post, então ele já tinha como indicar deleção e envio de dados. Ele tinha um get quando ele queria solicitar solicitar informações, inclusive através do get, que a gente conseguia os HTMLs, né? E existia, se ele quisesse atualizar, se alguma coisa fosse atualizada, ele tinha o verbo path, né? Atualizada parcialmente. Também existe o put, mas a gente não vai falar dela agora, tá? Existiam options. E existem outros verbos extras, como options, trace, mas ele focou nisso aqui. Cara, dá pra eu fazer elas se comunicarem só com isso aqui. Path, delete, post, get. Eu usando esses protocolos, eu tenho tudo. Pode falar, Lucas. Tipo assim, eu sempre tive uma dúvida. Tipo assim, o servidor é uma máquina ou é um código? O servidor é uma máquina. Que hospeda, que executa. Todo servidor é um computador. Que executa, é como se eu entrasse aqui no Gather. O Gather, tá vendo aqui, ó, o navegador. Olha o navegador. O servidor é meu computador. Literalmente, quando eu clico aqui no WhatsApp, é como se eu tivesse... Essa aqui é a aplicação. Isso é o código. Dentro aqui é o computador. A aplicação tá dentro da máquina, tá? A aplicação não é a máquina. O servidor não é a máquina. Ou o servidor não é o código. O servidor é a máquina que o código tá rodando lá dentro. Certo?
Alguma outra dúvida? Pode falar, Guilherme, Não. se quiser acrescentar aí. Dá para se acrescentar que no contexto de APIs, como tu estava falando do WhatsApp, tipo assim, abre o WhatsApp aí. O que acontece quando a gente abre o WhatsApp, né? Quando tu abre uma aplicação rodando no teu computador, tu pode se dizer que é como se fosse um servidor, como se fosse uma instância do negócio que está executando. Daí o que acontece? Esses dados não aparecem magicamente, né? O que é essa aplicação tipo, nas partes por trás dela, né? No back-end dela, o que ela faz? Esse back-end dela solicita as requisições HTTP para a API do WhatsApp, do banco de dados que fica na nuvem, entendeu? Então ela pega, solicita as coisas para a API vai lá no banco de dados do WhatsApp, Diz pra ela retira as o informações. que o front tá querendo, diz pra ela, né? Isso, que no caso é o quê? É as informações aí dos Mensagens, chats, ó. das conversas, das mensagens. E assim vai, entendeu? Tipo, isso é um exemplo também. Tem vários outros que a gente pode dar mais tarde. Certo. Basicamente é isso. E aí, foi muito além. Antigamente, o que é feito? Antigamente, as APIs, além disso, ele fez as APIs dentro das aplicações. Hoje é uma coisa muito mais granulada. Hoje existem aplicações que só servem para ser uma porta de entrada e saída. Ou seja, literalmente, a gente tem um front-end. Vou desenhar aqui, né? A gente tem aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui e aqui. Eu vou resumir as coisas, né? A gente tem aqui... O cara foi além. As coisas foram evoluindo muito mais. Aí aqui tem o front. Aqui tem o back. Aqui dentro tem a API. Tem os endereços para API. Os endereços. As URLs. Né? As URLs, né? Ou seja, por exemplo, a URL pegar mensagem. Pegar mensagem é no endereço /, mensagens. Aí ele vai usar um cliente web, que está rodando aqui dentro, um cliente web, um programado, onde ele vai fazer uma requisição como se ele fosse um navegador, para resumir as coisas. Porque o navegador não é nada mais do que também um servidor. Então eles são máquinas que conversam através de endereços IPs, né? Então ele vai pegar o URL, vai mandar uma mensagenzinha, vai ativar essa URL. Aqui dentro tem a API que faz a intermediação. Então a API recebeu os dados, ele vai literalmente, ele está precisando que esses dados sejam jogados para o back-end. E essa API vai jogar os dados do back-end. O back-end só vai receber e vai comunicar de volta para a API. A API está pronta. E a API literalmente vai devolver como resposta para essa requisição que foi feita nesse endereço. Entendeu? Existem máquinas que só funcionam para comunicar em executáveis diferentes. E claro, existem as instâncias, né? Deixa eu botar aqui rapidinho. Existem as instâncias onde as APIs já são integradas, né? Eles já têm os URLs e elas mesmas fazem as comunicações HTTPs. Aqui, ó, ela vai pedir uma coisa pela URL, ele vai processar aqui e vai mandar via URL. Só que aqui não fica muito interessante, porque se por acaso isso aqui caiu a API junto. Então a API que estava online para escutar, ela meio que vai ficar dependente do back-end. Se o back-end entrar em deadlock, ele não vai nem responder. Entendeu? Então ele não vai saber em que estado o back-end está, né? Outra coisa muito interessante. O que isso acontece? Quando tu vai requisitar uma coisa via HTTP, né? Vamos imaginar que aqui é o front-end. Aí ela usa a API para saber, né? Aqui o back-end. Antigamente, quando era tudo muito integrado, o back-end tinha que ter noção. Uma coisa chamada sessão, né? Como era a sessão? O back-end sempre que tinha que armazenar o usuário que está mexendo, no que ele está mexendo, no que ele requisitou, no que foi devolvido. E isso tudo ele tinha que armazenar. Deixar armazenado porque ele tinha que rastrear em que estado aquele usuário estava. Mas com a API não precisa. Por quê?
Porque literalmente a API vai cuidar literalmente da sessão, ele vai gerenciar a sessão, e ele só vai pegar isso aqui e vai atrás do que ele tá precisando. Certo? Então o back-end já tirou uma carga, que é gravar sessões. Ele não vai ter que saber se o usuário já tem a informação. Não, ele só tem que gerar a informação e jogar. Quem é que tem que saber é a instância que tem a API. Tá? A API ela vai autenticar, né? Vai gerenciar as sessões, né? Vai saber o estado do usuário. E ele só vai, literalmente... Ó, meu usuário está precisando de informação. Back-end, precisa dessa informação. Back-end, tá aqui. Ah, back-end, mas meu usuário... Não quero saber. Tu me pediu isso aqui, tá pronto. Só me pediu a informação. Já te dei a informação. Não quero saber do usuário, não quero saber se ele tá logado, não quero saber se ele não tá autenticado, não quero saber se a senha dele não... Não quero saber. Tu me pediu pra eu te dar informação, é só isso que eu tenho que te dar, meu amigo. O usuário é contigo, não quero saber. Entendeu? Então aqui segregou as coisas e facilitou muito, porque tirou o trabalho do back-end. Entendeu? O back-end agora só tem que fazer a sua função. A API, ela faz o gerenciamento e o back-end é o trabalhador dela. O back-end não quer mais gerenciar nada. O back-end só quer saber se está sendo feitos os dados, se estão sendo processados, se as respostas são corretas, se os dados estão sendo enviados. E a API literalmente vai receber as respostas. Ó, os dados são esses, aí a API vai pegar, ó, como resposta, os dados estão aqui, né? Enfim, vocês estão conseguindo compreender até aqui? Sim. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, perfeito. Vocês são muito bons, né? Vocês são bons demais. Bom, essa arquitetura, gente, tem duas... Essa arquitetura se chama... A estrutura de como é montada uma aplicação dessa maneira, utilizando interfaces via protocolos HTTPs, se chama API REST, né? E as que ficam tudo no mesmo servidor são arquiteturas monolíticas. Tá? Então, aquele que usa um servidorzinho só é o monolítico. Arquitetura monolítica, esse aqui é a arquitetura API REST. Aqui dentro tem APIs, só que elas não usam... elas são integradas diretamente e elas não usam exclusivamente HTTP. Elas podem usar socket do computador, pode usar qualquer coisa. Entendeu? Para se comunicar. Aqui não. Aqui é exclusivamente HTTPs. Respostas e requisições são HTTPs. Eles se comunicam só com isso. Tá? Alguma dúvida? Não. Bom, acho que por hoje é só. Para a próxima aula, eu vou falar para vocês. Aqui a gente já aprendeu o que é um back-end, o que é a arquitetura de software, como eram as arquiteturas antigamente, mostrar o que é uma arquitetura monolítica, eu já consegui descrever para vocês, e também como é atualmente, mostrar como funciona a arquitetura API REST, certo? Acho que por hoje podemos parar por aqui. O que ainda temos para saber? Teoria sobre... Vocês estão vendo a teoria da coisa, da visão da engenharia da coisa. Mas agora vocês têm que saber como é que é feita uma API, que recursos utilizam e qual é a teoria por detrás disso. Aí a gente vai começar uma introduçãozinha e já vai começar a pegar no código. Então na próxima aula já provavelmente já vamos pegar ali e fazer os primeiros rabiscos de APIs, né? Vamos explicar para vocês a aplicação feita uma API feita em Node.js. Vamos explicar para vocês o que é uma framework, como o Node.js funciona por debaixo dos panos. Vocês vão aprender aí o que é uma framework, o que é um compilador, o que é um transpilador, o que significa o Node.js, né? Como é que ele é executado, tá? Eu quero que vocês entendam que isso aqui antigamente tudo era feito em C, em linguagem de máquina, não é, Guilherme? Se eu não me engano. Essas comunicações tudo era feito em C, não era feito em JavaScript, não. Inclusive, antigamente, JavaScript não tinha recurso para fazer servidores, né? Fazer comunicação. Geralmente os servidores não eram em JavaScript, né? Até inventarem o Node. Exato, era em C. Não tem, né? Era em C. Era em C não, doido. Era Java. Era Java. COBOL, Fortran. São linguagens mais baixo nível, né?
O conceito de web mesmo como a gente conheceu, só foi começar a aparecer lá pra década de 90, né, mano? Então é uma coisa tecnicamente recente. Exato. Talvez nem COBOL Não, seja, mano. Acho que C só mesmo utilizava, Java. cara. C utilizava, porque o Node C. compila pra C, louco. Tudo que Node faz é pra C. Na verdade, é aquela questão das linguagens C-like, né? A maioria Uhum. das linguagens que são de alto nível são desenvolvidas baseadas no C. É o que dizem que o C é o pai de todas as linguagens. Isso a Mas gente vai não. deixar pra próxima aula, né? É, Até então. cara, tu falou muito de um jeito como se tu estivesse finalizando um vídeo do YouTube, tu não tá ligado? Beleza, eu vou parar a gravação aqui, que é tudo por